Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável que possa estar acompanhando aí de casa também. E claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre o estado físico da matéria, transformações químicas da matéria. Hoje a gente vai começar a refletir sobre a luz. Olha, legal, hein? Ficou até, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre a luz, discutir aí como é que é essa história da luz branca. E é claro, né, que esse é um assunto que quem domina está aqui ao meu lado hoje, aqui no chat para interagir com vocês, que é o nosso querido professor Magno. É isso aí, a parceria de sempre, né, Joel? Nós dois aqui, a aula de ciências acontecendo novamente aí para vocês aí, alunos, professores, os outros os pais responsáveis, outras pessoas que podem estar aí acessando a gente pelos dispositivos e tal. Gostaria, inclusive, de dar as boas-vindas, como o Ed Joel aqui, e também oferecer aí o nosso trabalho e tudo mais em parceria com vocês, pedindo que, quando da interação do chat, que deve acontecer aí em vários momentos, com algumas perguntas, algumas colocações, o chat vai ficar aberto, né, Joel? Sim. Que os professores aí coloquem, se possível, qual é o nome do aluno que está aí participando, que está aí colocando aí as suas impressões, ou então coloca num geralzão também, pode colocar o nome da escola, com os alunos do nono ano aqui tá junto, tá tudo bem. É porque eles ficam bem ligados nisso e gostam muito, né, quando aparece o nominho deles e tudo mais. Se isso é possível, então, se não for, a participação dos professores aqui é sempre bem-vinda, sejam todos, inclusive, bem-vindos a essa aula de ciências. Isso aí, muito obrigado, professor. Então vamos primeiro para aquela parte mais burocrática, né? Vamos ver aí qual é a habilidade que a gente vai tentar trabalhar hoje, tá bom? Então, ó, é F09CI04. Planejar e executar experimentos que evidenciam que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionado também à cor da luz que o ilumina. Então, esta é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Bom, qual então é o objetivo aí da aula hoje? Entre outras coisas, né, a gente vai fazer alguns experimentos simples e, de novo, vai discutir aí algumas hipóteses, né, a partir da observação do resultado de alguns experimentos, tá bom? Experimentos bem simples, tá? Muito bem. E como que nós vamos fazer? Observar, formular a hipótese. Lembra, igual a aula passada, pode produzir um relatóriozinho, né, e sempre interagir no chat, tá bom? Muito bem. Então, para acompanhar esta aula, né, é aconselhável que você pegue aí o seu caderninho para você anotar as coisas, as dúvidas, fazer as atividades, né? O que não der para tirar dúvida aqui, tira a dúvida com o seu professor lá na escola, tá bom? E aí não esqueça, né, de identificar esta aula com data e título. Tudo bem? Muito bem. Então, para a gente começar, né, esta reflexão aí sobre este assunto, eu quero que você responda para mim o seguinte. Eu vou dar 2 minutinhos para você responder aí e você vai dizer para a gente assim, ó, como se forma o arco-íris, tá bom? 2 minutinhos aí.
estou aqui me perguntando, a professora Rosimeira, ela sempre está aqui com a gente, né, Joel? Ela coloca assim, vamos, Solito. Deve ser os alunos, né, da escola, não sei. Coloca uma dica aí pra gente. Vamos, Solito. Eu acho legal que ela é sempre bem humorada e tudo mais. Ó, tem aluno do Mário Lozano aqui participando, do nono ABC. Tem professora Aparecida que escreveu que é decomposição da luz branca, viu, Ed? Sim. Tem vários boa tardes aqui, eu perdi aqui, mas tem um professor aqui que colocou boas, Ed Joel, nós trabalhamos juntos numa escola aqui e tal. Ah, é? Quem que é? Eu vou localizar aqui daqui a pouquinho para você. Agora, deixa eu ver, quando tem umas cores aqui que o pessoal coloca nome que fica impossível, né? Mas é a professora Andréia que colocou aqui. O arco-íris é um fenômeno óptico que se forma em razão da separação das cores que formam a luz solar. A luz do Sol é uma onda de luz branca formada por várias cores. Quando essa luz incide sobre uma gota d'água, os raios luminosos penetram nela e são refratados, sofrendo assim a dispersão. Olha, foi bem completa, né? Eu vou falar o que agora? Nada, né? Já falou Tem tudo. gente que colocou aqui na discussão, aqui, a Gabriele, certo, aluna da professora Maristela, colocou pela difração da luz. Olha. Então a gente já tem dois fenômenos, né? Tem a reflexão, tem a difração e tem a refração aqui também. O que será isso? O Tiago, para cumprir aí também com essa pergunta problematizada pelo professor Ed Joel, colocou que a luz do Sol reflete na água. Só colocou isso. A luz do Sol reflete na água. Muito bem, então mandar um abraço aqui para a professora Márcia, que trabalhou comigo lá no Artigas, né? Tamo junto, tá aqui, esse mesmo, professora que trabalhou contigo lá no Artigas. Isso, Artigas foi a escola onde eu fui aluno, olha só. Fui aluno lá e depois fui ser professor, lá no Jardim Elza. Muito bem. Mas voltando à aula aqui, o pessoal já falou, né? Eu não tenho muito o que falar, mas na verdade a luz branca, né? Conforme eu consultei aqui o meu professor especialista físico aqui, a luz branca ela é uma sobreposição de algumas cores, né? E aí quando esta luz passa então por determinado meio físico, né? Ela pode sofrer essa difração aí que foi dita, e neste sentido, então você consegue ver as camadas, vamos colocar assim. É dessa forma, professor? É a melhor forma de se explicar? É isso aí, de uma maneira muito breve, aí, junto com a colaboração que colocaram aqui também, é basicamente isso, né? É a decomposição, o arco-íris se forma com a decomposição da luz branca. A luz branca que vem do Sol, ela é decomposta aí. E tem ocasiões especiais aí, tipo as gotículas, né? Que o pessoal colocou aqui também. Isso porque as gotículas de água, né? Elas vão ser... Porque a gente tem lá a história do Isaac Newton, que já a gente vai falar dele, que ele colocou a luz para passar por um prisma, né? Que era um objeto lá de vidro e tal, e que tinha determinados ângulos. E a gota d'água é um prisma natural. Grosso modo é isso, né, professor? É isso aí. E aí isso permite com que essa luz branca, você consiga ver as camadas. Eu tenho uma fotinho aí, ó, bonitinha do arco-íris. Então, para a gente lembrar, né, para quem faz tempo que não vê um arco-íris aí, ó, está aí. Tá bom? Muito bem. Mas a gente falou um pouquinho aí do Isaac Newton, certo? Que é esse cidadão aí, ó. Então, o Isaac Newton ele foi um cara que estudou bastante as cores, né? Ele parece que os primeiros trabalhos dele, assim, de física, mais científicos, né, professor? Se falar besteira que você me corrige, tá? Mas parece que os trabalhos os primeiros, né? Ele tinha 20 e poucos anos quando ele começou a falar sobre luz e tal, né? E aí depois ele fez os outros trabalhos lá sobre gravidade, enfim. Mas em princípio ele estudou bastante esse comportamento da luz. Tá? E aí, através desse experimento aí que passava, né, uma luz branca pelo prisma e tal, diz-se que ele também chegou a usar a questão da própria água, vidro com água, se eu não me engano. Eu sei que eu li alguma coisa a respeito, que ele usava vasilhas transparentes com água para dar um efeito parecido também. Então, né, para a gente ver que às vezes a gente pensa assim, para eu fazer um experimento eu preciso de um equipamento de última geração, né? Nem sempre. Tá bom? E aí, é o seguinte, eu vou propor esse experimentozinho aí, ó. Então, aí na sua tela, você tem
do lado o que seria um disco de Newton, né? Então a gente fala um pouquinho ali do Isaac Newton, você teria o que seria ali as cores que se encontram ali no arco-íris, quando você, de certa forma, desmancha ali a luz branca em camadas, né? E aí, você precisa de uma cartolina branca ou de um papelão coberto por um sulfite, né? Ou de qualquer outra folha que dê para você pintar, né? Que seja branca de preferência, canetinha ou lápis de cor, e aí com as cores, né? Que a gente enxerga normalmente no arco-íris, que é violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Há um debate, né, professor, essa questão dessa cor anil aí, né? Alguns livros você encontra que são 6 cores, outros livros você encontra que são 7 cores, mas enfim, está aí, tá? E aí, cola branca, tesoura, regra, compasso ou um CD para você fazer a marcação, né? Lápis, furador de papel, fita adesiva, ó, fita isolante, tal, né? Ou o material que você tiver em mãos. Eu, por exemplo, eu fiz um aqui correndinho, fiz em 15 minutos esse aqui, que eu utilizei tinta guache, né, que eu tinha comprado por um outro propósito, por incrível que pareça, que está pintado com tinta guache, que fiz correndo mesmo, e um lápis, tá? Então é o que tem aqui, e o professor Magno fez o favor de fazer um curativo aqui, porque ele estava meio, deixa eu mostrar aqui, tá vendo a fita? Tá, então, o professor Magno fez o curativo aqui porque ele estava sambando. Pois bem, qual que é a ideia deste? É você fazer esse disco, conseguir girá-lo, e aí eu gostaria muito que você dissesse para mim qual que é o resultado ao girar este disco. Tá? Então a gente pode pensar duas coisas. Se você consegue fazer um rapidinho ou já tem algum pronto aí, beleza. Se não, que eu acho que eu até comentei na chamada desta aula, né, professor? Que a gente fez junto, Sim. Eu comentei que seria interessante, né, trazer os materiais e tal. Mas se não der tempo de você fazer agora, você pode formular uma hipótese. Tá? Então, né, nossos queridos alunos, o que é formular uma hipótese? É você falar o que você acha que vai acontecer. E aí você pode formular diferentes hipóteses e depois, quando você fizer o disco de Newton, você vai dizer para a gente o que esse disco de Newton, qual foi o resultado que você teve. Então, ó, vou deixar a perguntinha aí. Conseguiu fazer o disco? Sim, não deu tempo, foi muito rápido? Beleza. Em relação à cor, o que aconteceu quando o disco girou rápido? Se você não sabe o que aconteceu, formula a hipótese. O que você acha que poderia acontecer aí ao girar rápido? Porque depois a gente vai tentar girar aqui e ver o que acontece. Vou dar 2 minutinhos aí para você responder.
Sempre tem aquelas participações, né, dos roqueiros de plantão aí, lembrando que essa aula lembra muito a capa do disco do Pink Floyd, né? Mas foi mais de um que colocou aqui, mas enfim, olha só. Ah, é verdade. São vários aqui que formularam a hipótese de que se você tem as Dark 7 Side of the cores... Moon. Dark Side of the Moon, é. Capa toda preta, como, né? Não gosto de rock, não. Quase nada. Quase nada. O pessoal formulou bem a hipótese aqui que vai ficar branco, né, Joel? Alguns colocaram até, se arriscaram, bom, se você tem todas as cores decompostas lá da luz branca, e aí é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Até na própria sequência colocou aqui o Carlos, acho que é o Carlos colocou aqui, aí vai ficar branco. Primeira participação que foi assim direto ao ponto foi a aluna Rafaela. Parabéns, Rafaela, colocou. Parabéns, Rafaela. Quando você gira, fica branco aí essa parada. Muito bem. Aí depois vários outros, tem a Esther também, aluna que colocou isso aqui também. Tem o Diogo também, é tudo aluno que eu estou falando aí. A galera está aqui participando, Ed. Os alunos da escola Tiago Albertoni, acho que é isso, Alberione, ficou branco. Quando girar o disco com as 7 cores, enxergaremos uma cor, apenas uma cor, que é a cor branca, disse e elucidou aqui o professor Francisco. O que será que vai acontecer aí então, hein, Joel? E aí, hein? Pô, Ó, então Isabela, essa é a hipótese, né? Isabela colocou, roda fica branco, lá da escola Mário Natividade. Isso aí. Com relação ao Dark Side of the Moon, né, que é o lado negro da Lua, vale a pena a gente destacar que a Lua não tem lado negro. Tá? Isso é uma falácia, né? Que ela tem um lado que é obscuro para nós, mas ele fica claro, né? Quando a gente está na lua nova, o sol está batendo lá do outro lado, então, só para registrar aí, porque é aula de ciências, né? Então a gente não pode deixar passar. Fake news de astronomia, isso daí, isso hein? aí, tá? O som é legal, mas, né? Pois bem, dito isto, o pessoal falou que acha que vai ficar branco. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu ainda não consegui fazer um disco de Newton ficar branco. E olha que eu já vi ficar mais claro, né? Ó, vocês estão vendo aí? Tá rodando. Eita, peraí que travou aqui o motor. Tá tudo bem que eu não coloquei todas as cores, tá? Que pede ali porque devido a sérias restrições orçamentárias, né? Na verdade o rapaz da loja aqui ao lado não tinha todas as cores e eu não consegui fazer as misturas certas. Mas ó, dá para ver que algumas se sobressaem. Agora, a ideia é que ficasse branco mesmo. Tá bom? Muito bem, foi feito. Então, o experimentozinho aí. E o que é importante é que vocês façam, né? Vocês, educandos, façam o experimento. Tá? Primeiro que é divertido, né? É legal e a gente sempre aprende. Tá bom? Não tenho tinta. Pô, faz com lápis de cor. Não tenho, dá um jeitinho. Não tenho todas as cores, faz com a cor que tem. Vê que cor que dá. Né? O meu de repente aqui nem precisa de todas as cores, né, Joel? Sei o lá, meu mesmo ficou meio amarelado, né? Foi preponderante ali pelo que eu vi, que ficou meio amarelado. Mas o legal do experimento é você ver o resultado, anotar e aí começar a pensar por que deu esse resultado e não outro, né? Se eu fiz tudo certinho e se eu não fiz tudo certinho, bom, qual foi ali o lugar onde eu alterei que pode ter dado um resultado diferente? É assim que a ciência trabalha, tá bom? Ela observa, né? E vai questionando o que está certo, o que está errado. Bom, você tem que entender que é possível você fazer, com a mistura de poucas cores, você, por exemplo, colocar o branco de novo. Né? Aí a gente está falando das cores em relação à luz. Tá? Então, quando você tem uma luz verde, quando você tem uma luz azul, quando você tem uma luz vermelha, dá uma olhadinha aí, ó, você tem a figura aí. Tá vendo? Ó, se você juntar todas as cores, tá vendo lá onde está tendo a intersecção, né, de que se fala de todas as cores, você vai ter o branco, né? E aí você tem aí as outras cores secundárias ali da luz, né? Se você junta o verde com o vermelho, você tem amarelo. Você junta o azul com o verde, tem um azul meio esverdeado, mais claro ali, né? Pois bem, esse sistema aí é chamado de RGB, porque vem lá do inglês, né? Em inglês, vermelho, red, né? Verde, green. E azul, blue. Tá bom? Por isso RGB. Tá bom? E normalmente, eu acho que agora não, né? Não sei, o professor pode até me corrigir. Eu acho que agora não mais. Mas durante muito tempo os monitores, né, de televisão usavam esse padrão aí. Hoje não é mais assim, né? Com esse negócio de LED, eu acredito que mudou.
tá? Mas antigamente era só essa combinação dessas 3 coresinhas aí para você ter aqueles monitores a cor. Tudo bem? E aí você tem um outro padrão, que ele seria o complemento, professor, desse aí? Isso. Né? Porque olha só que legal, se você tinha lá no seu computador, né, você tem lá no seu computador as cores RGB, né, que é o vermelho, o verde e o azul, as cores que são, entre aspas, complemento, você vai ter que ter aonde? Lá na impressora, que vai ser o magenta, o ciano, o amarelo, né, e quando junta tudo dá o preto. Então lá no RGB, quando você junta tudo dá o branco, e neste outro padrão aí, que é o CMYK, né, é isso? Dá o preto. Tudo bem? Legal? Agora olha que bacana aqui, ó. Eu fiz isso aqui, eu não vou fazer a mistura aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, o red, o blue, o green, né? E o blue. O que será que acontece se eu misturar uma na outra? Isso aqui eu fiz com tinta guache. Então fica a dica aí para um experimento para vocês, tá bom? Fica a dica. Eu não vou colocar aqui, ó, mas eu fiz. Agora o que é legal você saber, a luz aqui do estúdio, ela é branca. Então para você enxergar que isso aqui é azul, a luz branca está passando aqui, tá? E a parte que é do espectro ali, que é azul, está sendo refletida para você. Tá? Então é graças a essa reflexão do raio é que você consegue enxergar as cores. Né? A cor aqui da minha blusa, tá bom? A cor aqui do painel. Né? O branco não, o branco ele vai refletir tudo. Né? Por isso que quando você usa uma roupinha branca que você sai no sol, né? Você sente bem menos calor do que se você sair com uma roupa totalmente preta, porque a roupa preta vai absorver toda aquela luz, né? Ela não vai conseguir refletir nada. E aí esquenta muito mais. Legal, né? Quanta coisa que dá para saber aí. Pois bem, aí eu quero saber o seguinte, tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar? Ah, sim, é outro experimentozinho aqui, ó, que legal, era esse experimento, sabia? Tinha mais um, ó. Isso aqui fica de dica também, tá? Ó, você pega um papelzinho celofane, olha só, será que eu consigo misturar as cores aqui? O que será que acontece? Né? Então fica também para você pensar aí, a hipótese, não vou mostrar tudo junto, tá? Mas vou mostrar aqui algumas diferenças de cores, né, possíveis, tá bom? Só para você imaginar. E aí, professor, tem alguma participação? O pessoal está gostando muito aqui da aula, tá achando que tá bem, tem vários cumprimentos aqui, aí falando que é legal e tudo mais, tem várias participações. Esses experimentos são simples, né, Joel? Sim. E são muito legais. Por exemplo, essa do papel celofane aqui que você... Celofane, né? Que fala, sim, né? celofane. Que você... O Jock inventou essa história aqui do papel verde, por exemplo. Dá para pegar aqui, câmera, ó. Aqui, você está vendo que tem aqui a garrafa com líquido vermelho, né, Ed? Sim. O Ed, ele bolou esse negócio, ficou bem legal. Aí quando você coloca, dá para fazer um close um pouquinho mais, ó. Aí quando você coloca o verde, olha lá, a cor muda, né? Olha lá, ó. Isso aí. Porque fica escuro, né? Olha lá. Né? Mesmo esse outro aqui que era verde já muda um pouquinho de cor, mas esse vermelho ficou bem escurão aí, quer dizer... E dá para em casa eu cheguei a fazer algumas experiências, dobrando, né? Fazendo 4 dobras, 2 dobras, 1 dobra. Então, gente, assim, é uma coisa que dá para você fazer em casa, né? Nossos colegas professores na sala de aula, é uma aula que rende. Aqui mesmo eu estou falando e falta 50 segundos só para acabar a aula. Acabou, tá, né? Acabou. E o Magno vai dar as últimas recomendações aí. Vimos hoje as cores da luz. É isso daí, olha, aula boa é assim mesmo, né? Professor Joel trouxe umas coisas legais aí. A gente quer te fazer um convite, está aberto as inscrições para trabalhar no Centro de Mídias aqui com a gente, com a cara na tela, com a isso cara na aí. Câmera. É porta aberta e cara na câmera. Para várias aí, ó, entra no Banco de Talentos que tem uma porção de vaga lá, vem trabalhar aqui com a gente que a gente vai ficar feliz, se você puder, enfim, se for ainda a oportunidade. Não vai esquecer também de falar o que você achou da aula. Eu sei que vocês colocaram aqui que gostaram e tudo mais, mas acessa o link, clica aí no link ou no QR Code e diz aí, o que você achou dessa aula? Dá uma sugestão, fala aí pra gente o que você achou. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, coração apertado, né, Ed? Mas estamos juntos sempre aí. Até mais, galera.